Módulo 7, formatando e imprimindo relatórios. Agora vamos comunicar o andamento do projeto de forma clara e profissional. Nesse módulo, a gente vai explorar como gerar relatórios e status do projeto. Compreender as análises de custo e variação que podem ocorrer durante a execução do projeto. Personalizar relatórios visuais para melhor apresentação e imprimir de forma detalhada esses relatórios e compartilhar com a equipe e stakeholders. Ao final desse módulo, você saberá como criar os relatórios profissionais que vão informar todos os envolvidos sobre o status do projeto. Então, pessoal, tudo bem? Módulo 7, relatórios, como comunicar o nosso projeto. É importante, durante a execução do projeto, a gente extrair o máximo de informações possíveis e, lógico, direcionar, na medida do possível, de forma mais adequada para o público que você está apresentando. Então, se você estiver fazendo uma reunião com stakeholder, não adianta você ficar discutindo detalhe do detalhe. Você tem que dar uma visão mais realista e mais resumida possível e simplesmente chamar atenção para aquilo que está funcionando e para pontos que precisam de atenção ou de algum apoio dos stakeholders. Para a equipe do projeto, você pode entrar um pouco mais em detalhe e aí a gente tem algumas informações aqui no Microsoft Project que ele já nos fornece desde quando você alimenta o project com o máximo de informações que você tem, dados que tem, consequentemente você vai obter os relatórios mais apurados, mais próximos da realidade. Então aqui a gente tem o nosso plano de projeto, com as atividades, datas, algumas atualizações, a gente rodou os nossos baselines do ponto de vista de treinamento para entendimento, a gente tem aqui alguns marcos também ao longo do projeto, enfim. Então acho que a primeira coisa que a gente consegue extrair aqui, depois de ter custos, recursos, tudo associado, é aqui dentro de projeto, né? Se a gente clicar aqui em projeto, informações de projeto e clicar em estatísticas. Essa tela você já conhece, já sabe como chegar, mas como a gente aqui já tem os custos e o baseline, ele já consegue me indicar se houve ou não variação no meu projeto, nesse caso 15 dias, o quanto de duração meu projeto vai levar, quanto que foi meu baseline inicial, 138, ele está em 153, quanto eu já avancei em dias, vamos chamar assim, dentro do meu projeto, quanto que falta, mesma coisa do ponto de vista de trabalho, horas, e também do ponto de vista de custo, e aqui ele me indica o quanto que eu tenho completado do ponto de vista de duração e de trabalho. Então essa é uma informação já um pouco mais completa desde que a gente tenha configurado o nosso baseline, custo e tudo isso. Uma outra informação, aí já entrando um pouco mais no detalhe dos relatórios, né? Então vamos entrar aqui em relatórios, aqui dentro do dashboard, a gente tem o primeiro relatório importante é o Project Overview. Aqui, o que a gente tem no Project Overview? A gente tem, consequentemente, a data início e fim e o percentual avançado. A gente tem aqui os nossos milestones. A gente tem aqui o quanto a gente avançou de cada uma das fases do nosso projeto. E aqui a gente mostra ou é listado as tarefas em atraso do nosso projeto. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma atividade que deveria ter terminado no dia 21 e hoje ela está com 50%. Tá? De completude, ou seja, ela está em atraso, por isso que ela aparece aqui. Então esse é um relatório que dá um panorama geral do nosso projeto, enfim, para que vocês tenham o conhecimento. Uma outra informação importante é do ponto de vista de custo. Então, se eu clicar aqui em custo, ele também me dá uma visão até o momento do que eu tenho no projeto. Então, o custo atual, o custo remanescente, o quanto de avanço eu tenho, ele me mostra aqui embaixo algumas informações com relação às fases do projeto, o custo atual, o custo remanescente, o baseline de cada uma delas, o custo, vamos chamar assim, efetivo, né, ou atual, de novo, e aí aqui ele já me mostra uma variação, uma última coluna aqui da variação, que a gente mexeu na data só para fazer um exercício lá do baseline. Então aqui ele já me mostra, então a gente consegue capturar a diferença aqui do baseline versus o custo atual. Aqui também ele me mostra informações relativas às fases, o quanto, e aí graficamente, isso aqui, né, o quanto de custo remanescente, que são as barrinhas azuis, custo atual a laranja,
e a reta aqui em cima é o custo, o baseline de custo. E aqui ele faz uma comparação entre o que a gente avançou versus o custo. Então, o percentual acumulado completo na barrinha azul e o custo acumulado na barrinha laranja. Como eu tenho 5% de avanço no meu projeto, que está aqui, ele seta isso aqui, do ponto de vista de custo, ele vai subindo isso aqui, ou seja, até o Go Live ou até o final do meu projeto eu deveria consumir o meu custo total de 205.200. Então esse é o meu gráfico. Esse gráfico vai, conforme eu vou avançando dentro do projeto, eu vou tendo os percentuais vão mudando aqui, 6, 20, 30, 40, e a reta de custo tende a se aproximar do 100%. Tem um outro relatório aqui que eu gostaria de compartilhar, que é relativo, então eu vou lá em relatório, dashboard, burn down. O relatório de burn down, ele nos fornece uma comparação entre o trabalho planejado e o trabalho real. E do ponto de vista de tarefa, ele mostra ao longo do período a quantidade de tarefas que eu tenho planejado para entregar, aí é quantidade mesmo, e aqui é em horas, né? São 3 colunas, baseline, o trabalho acumulado remanescente, e a laranja é o trabalho acumulado real. E aqui também a cinza, a barrinha cinza é a tarefa remanescente atual, a laranja, tarefas remanescentes, e a linha em azul são as tarefas remanescentes do ponto de vista de baseline. Aqui é importante ressaltar que ele está considerando o baseline. Eu consigo, se eu clicar em uma das barrinhas aqui, eu consigo agregar os outros indicadores. Como eu tenho 3 baselines, eu posso, por exemplo, agregar o baseline 1 e o baseline 3 aqui também. Então ele vai me mostrar todas as barras aqui, e aí você consegue, da mesma forma esse gráfico, você consegue adicionar outros componentes e fazer a comparação do ponto de vista do seu baseline atual. Voltando aqui no gráfico de Gantt, a gente consegue ver algumas informações com relação ao custo, acho que eu já passei isso em outros módulos, né? Então, se eu vier aqui em View, Other View, More View e selecionar Task Sheet, a gente tem aqui a visão de custo. No último módulo a gente exercitou isso aqui, a gente agregou algumas colunas do ponto de vista de trabalho, de custo, enfim, para que a gente pudesse ter essa visão de forma de tabela, vamos chamar assim, ou no formato do Excel, para que a gente consiga visualizar em números e não somente em gráficos. Existe também um gráfico tarefa. Como é que a gente faz para chegar nesse gráfico de custo de tarefa? Como é que a gente faz para chegar nesse gráfico aqui? Lá em relatórios, aqui nessa opção custos, tem uma opção Task Cost Overview. Então aqui ele me mostra, ele tem uma visão aqui gráfica, né, de custo por fase de projeto, o planejado, o custo atual, que é azul, o custo remanescente e meu baseline. Aqui ele faz uma distribuição de custo, em azul o que está dentro do planejado, em laranja o que está em atrasado, em cinza as tarefas futuras. E aqui do ponto de vista de fase de projeto, custo atual, remanescente, baseline e a variação de custo, se houve ou não. Então esse é um outro indicador. O Project tem inúmeros relatórios que a gente pode explorar aqui, mas eu estou falando dos principais, alguns poucos. Ele tem uma infinidade de relatórios aqui que a gente pode explorar depois, e vocês podem também explorar depois que tiverem os dados todos prontos. Um outro relatório que a gente tem é o relatório de fluxo de caixa. O relatório de fluxo de caixa, a gente também vem aqui, Costs, Cash Flow. O relatório de Cash Flow, ele fornece uma visão que ajuda aí a comparar, vamos chamar assim, receitas e despesas ao longo do tempo. Basicamente, é um acompanhamento financeiro do meu projeto. Então aqui eu tenho o custo atual, baseline, né, o custo remanescente e a variação, mesma informação aqui de custo, né, do ponto de vista de fases, o remanescente, o atual e o custo. E ele me traz aqui três colunas a mais, né, nesse relatório, que é o custo atual de trabalho executado, ou seja, mostra o que eu realmente gastei, que é a primeira coluna aqui, a CWP. Essa coluna aqui, ela mostra o que eu realmente gastei, vamos chamar assim.
A segunda, a BCWP, significa Budget Cost of Work Schedule, mostra o que eu planejei gastar, ou seja, eu gastei o que eu planejei. E a última, ela mostra o que eu deveria ter gasto até o momento. Você fala assim, poxa, mas por quê? Lembra que no Project Overview ele me mostrou uma tarefa em atraso, então eu deveria ter completado essa tarefa. Se eu completar essa tarefa, vamos fazer esse exercício aqui, voltando lá no gráfico gigante, eu vou chegar na opção aqui do Project, pedir para ele atualizar conforme o planejado até o dia 1º de março. Eu der um OK, vejam que ele completou a primeira tarefa aqui e manteve 50% aqui. Se eu voltar lá em relatório, Cost, Cash Flow, vejam que agora as 3 colunas elas estão exatamente iguais, ou seja, eu não estou em atraso com o meu projeto. Então, no exemplo anterior aqui, quando ele me indicava que essa coluna de o quanto eu deveria ter gasto, ela estava maior do que eu deveria ter, o que eu gastei, já me indica, do ponto de vista de custo, que meu projeto está em atraso. E aí, no Project Overview, eu consigo saber quais são as tarefas que estão em atraso. E aí, nessa visão aqui, ele me dá do ponto de vista de custo. Existe um outro relatório que faz uso do Excel para exibir as informações. Esse relatório chama o custo do meu orçamento. Então, eu tenho que vir aqui em Report, aqui em cima, Visual Reports, e seria, vejam que tem uma infinidade de relatórios aqui, mas eu vou mostrar para vocês esse Budget Cost Report. Se eu der um View, ele vai processar as informações aqui e vai abrir o Excel com o resultado. O Budget Cost Report serve para nos mostrar uma visão mais detalhada do ponto de vista de custo orçado do projeto e ajuda a gente a comparar o custo orçado versus o custo real. Em resumo, é isso. Tá? Então, eu estou mostrando aqui algumas possibilidades de relatório para que a gente consiga, ou que vocês consigam explorar isso posteriormente. Eu vou fechar aqui o Excel, não vou salvar, eu vou voltar aqui, beleza. Tem uma opção também de eu visualizar os custos por recurso, para isso eu tenho que clicar aqui em View, Resource Sheet, ele me mostra isso, só deixa eu ver se está aqui, já está a seleção de custo associada, então ele me mostra os nomes dos meus recursos, baseline, se teve algum tipo de variação, custo atual, remanescente, enfim, as informações relativas aos custos de recurso. Existe também um outro relatório relacionado a recursos. Então vamos lá, Report, aí a gente vai lá em Costs, Resource Cost Overview. Se a gente clicar, mesma coisa, ele mostra, deixa eu dar um zoom aqui, ele me mostra alguns indicadores. Então, por exemplo, ele me mostra aqui o detalhe de custo, trabalho atual, custo atual, minha taxa padrão por hora. Aqui ele me mostra aí graficamente a mesma visão. Então, por exemplo, eu consigo dizer aqui que o Pedro e o João, eles não ainda trabalharam no meu projeto, consequentemente eles não gastaram nenhum valor, né? Enfim. E aqui ele faz a distribuição do meu custo pelos diferentes tipos de recursos que eu tenho no meu projeto. Como no meu projeto eu só tenho recursos de trabalho, não penso assim, recursos pessoas, eu não tenho recurso de viagem, então todo o meu custo está direcionado para os recursos, para as pessoas que vão estar trabalhando no meu projeto. Se eu tivesse, por exemplo, outros tipos de recursos, como viagem, então ele estaria, esse gráfico aqui estaria em forma de pizza daí. Bom, pessoal, é isso. O Project, só passando aqui, vejam que o Project fornece uma infinidade de relatórios, tá? Então, por exemplo, tarefas que estão por vir, então ele já me mostra. Tem outros tipos de relatório, por exemplo, tarefas críticas. Então ele me mostra aqui quais são as tarefas críticas do projeto. Enfim, a gente tem uma infinidade de relatórios disponíveis. Eu estou mostrando alguns só para que vocês possam saber como navegar, como explorar e como conseguir extrair essas informações do Project, né? E aí é possível também até construir os seus próprios relatórios, enfim,
Existe uma série de relatórios, uma infinidade de relatórios, e aí vai de cada um conseguir identificar o que é importante para si. É lógico, tem que sempre ter e extrair a informação necessária e eficiente e que a gente vai fazer uso. Não adianta a gente ficar gerando 402 mil relatórios aqui se a gente não vai usar 3. Então, por isso que é importante a gente saber exatamente o que a gente quer para poder extrair e exibir e comunicar. Beleza?